Olá, turma. Nono ano matutino, nono ano vespertino, Colégio Santo Expedito. Turma, nesse período de quarentena, nós estamos aqui utilizando as mídias digitais, né? Para estar um pouquinho mais próximo, tá? E o assunto que nós iremos trabalhar é o estudo das equações quadráticas. Esse assunto, turma, estudo das funções quadráticas, ele está lá no módulo 2, tá? Na unidade 2 do material de vocês, tá ok? Antes de a gente aprofundar as equações quadráticas, é interessante a gente conhecer a equação do segundo grau com uma incógnita. O que é uma equação do segundo grau com uma incógnita? É toda equação que pode ser escrita na forma ax2 mais bx mais c igual a zero. Olha só, ax2 mais bx mais c igual a zero. Turminha, lembra aqueles mecanismos que a gente utiliza em sala de aula, utilizando aquelas técnicas de memorização? Isso ajuda bastante, tá? Mentalize essa informação. A forma genérica, pegue seu lápis, tá? Escreva bem no seu caderno, no seu materialzinho, a forma genérica da equação do segundo grau. Quem é ela? Ax2 mais bx mais c igual a zero, tá? Em que A, B e C são números reais. Números reais. Número já está dizendo, é a parte numérica. A, B e C são números, tá? Só que um detalhe, bem aqui no finalzinho, turma, olha o que acontece aqui, ó. Bem aqui ele diz assim, A tem que ser diferente de zero. Por que diferente de zero, turma? Se eu colocar, percebam, se eu colocar aqui, ó, no lugar desse A, se eu colocar um zero, 0 vezes x ao quadrado vai zerar tudo. Então a equação ela vai deixar de ser do segundo grau. Tranquilo? Deu para compreender? Então, é toda equação que pode ser escrita na forma ax2 mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números, parte numérica, e esse valor de a, ou seja, que está aqui em verdinho, ó, esse valor de a ele tem que ser diferente de zero. Ele pode assumir quaisquer que sejam os valores, mas ele nunca pode ser igual a zero. Tranquilo, turma? Beleza? É importante ter essa compreensão. Daí, turma, mais uma vez, olha quem aparece aqui para gente. A forma genérica da equação do segundo grau. Ax2 mais bx mais c igual a zero. Turma, essa é que alguns teóricos, alguns autores da matemática, eles intitulam a equação do segundo grau como uma forma reduzida. Eu particularmente prefiro trabalhar com o termo forma genérica, tá? Essa forma ax2 mais bx mais c igual a zero, ela é uma forma completa e reduzida da equação do segundo grau, tá? A gente vai já compreender na prática como é que isso funciona. Mas, o que eu quero que vocês compreendam? Olha só, turminha, ó. A gente vai verificar assim, ó. A, B e C, esses valores que estão em preto, as letras A, B e C, elas são relacionadas, elas são conceitualmente falando, os coeficientes, como a gente falou anteriormente. Eles são os coeficientes, a parte numérica, tá? X ao quadrado e x são as variáveis, são as incógnitas, aquilo que a gente chama de parte literal. Então, recapitulando, A, B e C são coeficientes, valores numéricos, tá? E x ao quadrado e x são as variáveis, incógnitas, a parte literal. Turma, bem aqui tem uma curiosidadezinha. Alguém deve parar para se perguntar, Barbosinha, Caio, Vitão, Anne, pessoal que está aí nos ouvindo nesse momento, Paulo, tá? Raissona, olha só, o que vocês têm que pensar? Por que é uma equação do segundo grau? Turma, quem vai determinar uma equação ser do segundo grau, queridos, é esse expoente bem aqui, ó, o expoente 2, tá? Se o expoente é 2 da variável, a equação é dita do segundo grau. Tá ok, turma? Só nível de curiosidade, beleza?
Importante. Uma observaçãozinha para vocês terem noção do que a gente está falando. É importante compreender que a forma reduzida de uma equação do segundo grau, olha só, é importante compreender que a forma reduzida de uma equação do segundo grau, ela pode se dar de duas maneiras. Ela pode se dar de duas formas, tá? Aquela forma reduzida, qual? Ax2 mais bx mais c igual a zero, ela pode se dar de duas maneiras. Uma de forma completa, tá? Uma de forma completa, que a gente vai, perdão, deixa eu voltar aqui. Uma de forma completa, tá? Que é essa forma completa que vocês estão verificando aqui, ó, ax2 mais bx mais c. Só que também ela é chamada de forma reduzida, tá? A gente vai já compreender isso na prática. Então, o que eu quero que vocês compreendam? É importante compreender que a forma reduzida de uma equação do segundo grau, forma reduzida ou forma genérica, ax2 mais bx mais c igual a zero, ela pode estar de duas formas, completa e incompleta, beleza? Vamos compreender já isso melhor com os exemplos. Calma, muita calma nessa hora. Como assim, meu patrão? Vamos lá, professor. Vamos descomplicar a coisa. Vamos colocar aqui vários exemplos para a gente logo compreender na prática como é que funciona a questão da forma reduzida, tá? A forma reduzida, turma, ela pode se dar de maneira completa ou ela pode se dar de forma incompleta, tá ok? Ela pode se dar de forma completa ou de forma incompleta. Vamos observar o exemplo em questão. Eu vou dar os exemplos das equações e a gente vai classificar ela como completa ou incompleta, tá ok? Verificando quem é A, quem é B e quem é C. Lembrando, A, B e C são os coeficientes, tá bom, turma? A, B e C são os coeficientes, como está na parte aí que eu coloquei em verde. Verifiquem só. Turma, vocês lembram lá, ainda há pouco nós falamos, pedimos para vocês mentalizarem, verbalizarem a forma genérica da equação do segundo grau. Ax2 mais bx mais c igual a zero, tá? Se assemelha com essa equação que está aqui? Perfeitamente. Vamos lá. Olha, tem x ao quadrado, tem x, tá? Turma, bem aqui eu queria que vocês colocassem até como uma observaçãozinha, tá? Observa que esse valor aqui, ó, esse valor e esses dois valores. Percebam uma coisa, você vai até colocar aí como uma observaçãozinha no seu material, no seu caderninho, no seu apoio. Verifica. O 4, ele é um coeficiente? Ele é um valor numérico que acompanha x ao quadrado. O 5, ele é um coeficiente? Sim, ele é um valor numérico que ele acompanha somente x. Agora, você observa esse cara bem aqui, ó. O 3, ele está sozinho. O 3, ele é comumente chamado de termo independente. Independente por quê? Porque ele está sozinho, está sem ninguém, ele está sem nenhuma variável para acompanhá-lo. Tranquilo? Então, geralmente, a parte numérica que não tem nenhuma variável, que não acompanha nenhuma variável, turma, é chamado de termo independente. Importante a gente compreender isso, beleza? Então, 4 é o coeficiente de x ao quadrado, 5 é o coeficiente de x e 3 é o termo independente. Coloca aí como termo independente, tá ok, turma? Então, vamos verificar aqui, vamos responder ao que está sendo pedido. Classificar quanto uma equação completa ou incompleta. Turma, ela é uma equação do tipo completa. Por quê? Porque ela apresenta discriminadamente, explicitadamente, os valores de A, de B e de C. Quem é o valor de A? 4. O valor de B, 5. E o valor de C, 3. Então, ela é uma equação do segundo grau na forma completa. Beleza? Vamos aqui para o segundo exemplo, turma. Ó, segundo exemplo.
x ao quadrado menos 5x mais 1 igual a zero. Lembrando, mais uma vez, quem é a forma genérica? ax2 mais bx mais c igual a zero. É só visualizar, posicionar e verificar. Turma, primeira coisa, ela é do segundo grau? Perfeito. Olha o expoente 2 lá em cima do x, tá? Verifique. Quem é o valor de A? Turma, bem aqui, ó. Perceba um detalhezinho, ó. Se você analisar, ó, bem aqui, ó, aonde eu coloquei em azul, finja que é um 1. Ele não aparece, mas ele está implícito na situação em questão. Eu tenho x ao quadrado, aí você se pergunta, está faltando a parte numérica. Ora, então na omissão, quando não aparecer na variável x ao quadrado o coeficiente, é porque a gente vai subentender que o coeficiente é quem? 1. Beleza? O coeficiente da variável x, quem é? Aí bem aqui, muito cuidado, turma. Muito cuidado. Muito cuidado. O coeficiente da variável x não é 5, é menos 5. Olha aqui, ó. Olha o sinalzinho do antes do 5, tá? E o valor de c, quem é? Olha aqui, ó. O termo independente é 1. Então, ela é uma equação de que tipo? Completa ou incompleta? Completa. Beleza, turma? Porque ela está na forma ax2 mais bx mais c igual a zero. Beleza? Vamos lá. Aí temos esse outro exemplo aqui, ó. Aqui eu quero máxima atenção de vocês. Máxima atenção. Turma, eu tenho a equação 8 menos x ao quadrado igual a 3. Percebam. É uma equação do segundo grau? Sim. Por que ela é uma equação do segundo grau? Aí bem que você vai analisar logo, ó. O expoente é quanto? Da variável é 2. Então ela é de que grau? Do segundo grau. Daí você lembra disso, meu filho. Ô, divino, preste atenção, te liga. Não vai escorregar na casquinha de banana, ó. ax2, que é a forma genérica, ax2 mais bx mais c igual a zero. É ou não é verdade? Não é assim que a gente lembra de uma equação do segundo grau? Aí você vai perceber, vai começar a entender a equação do tipo incompleta. Olha só, toda equação nós temos sempre que igualar a zero. Então o que você vai fazer? Você vai pegar essa equação bem aqui, ó, e vai igualar toda ela a quem? A zero. Então você vai pegar menos 7x ao quadrado mais 8 menos 3, ó. Por que menos 3 aqui? Porque ela estava lá no segundo membro. Então quando o 3 passa para o primeiro, ele vai passar com o sinal trocado, não é assim? Então eu vou reduzir cada vez mais. Lembra? Semelhante com semelhante. Tem algum semelhante de menos x ao quadrado? Não. Então eu reescrevo ele, ó. Menos 7x ao quadrado mais 8 menos 3 igual a zero. Reescrevo menos 7x ao quadrado. Quanto é mais 8 menos 3, indivíduo? Mais 5. Então, ó, como eles não são semelhantes, ela fica do jeito que está. Ela fica aqui na sua forma irredutível. Daí, turma, a equação vai ficar menos 7x ao quadrado mais 5 igual a zero. Eis a pergunta. A equação ela é do tipo completa ou incompleta? Aí é só você lembrar. Como é a forma completa? ax2 mais bx mais c igual a... Tudo que é diferente disso, ela é do tipo incompleta. Então, o que a gente vai perceber aqui, ó? O que a gente percebe aqui, ó? Essa equação aqui, turma, ó, ela é do tipo incompleta. Aí nós iremos identificar. Quem é o valor de A? É o coeficiente que acompanha x ao quadrado. Quem é que está acompanhando x ao quadrado? Menos 7. Vocês estão verificando esse valor bem aqui, ó. Esse 5.
O 5 ele está sozinho, então ele é o termo independente. Lembra, olha aqui, turma, lembra aqui em cima, ó. O C ele sempre está sozinho, certo? O 6 sempre está sozinho. Então o valor de C é quanto? 5. Agora, turma, ficou faltando o valor de B, não é? Quando não aparece o valor de A, de B ou de C, é porque eles sempre vão ser iguais a quem? A 0. Deu para compreender, turminha? Portanto, essa equação aqui, essa equação, turma, ela é do tipo que? Incompleta. Tranquilo? Do tipo incompleta. Belezinha? Então, só para recapitular, sempre que ela se der nessa maneira aqui, ó, ela está desorganizada. O que você sempre vai ter que fazer? Coloca uma observaçãozinha de lado. Você sempre vai igualar a 0. Sempre vai igualar a 0. Beleza? Vamos lá. Outro exemplo aqui clássico. Bem simples. Turma, essa questão aqui, essa equação, ela é do segundo grau? Perfeito. É do tipo completa ou incompleta? Aí é só você lembrar qual é a forma genérica, da equação do segundo grau. Ax2 mais bx mais c igual a 0. Se é diferente disso, turma, ela já é do tipo que? Ela já é do tipo que? Ela já é do tipo incompleta, tá? Ela é do tipo incompleta. Daí a gente vai verificar quem é o valor de A. É o coeficiente que acompanha x ao quadrado. Novamente, olha aí, ó. Percebam, ó. Vocês estão verificando o x ao quadrado, não aparece um coeficiente, mas está implícito que do lado dele tem quem? 1. Então, o valor de A é 1. Olha aí, ó. Esse 16 ele não está sozinho. Sempre que quem não está acompanhado de uma variável é chamado de termo independente, tá? Então o valor de C é 16. E novamente quem é que está ausente? O valor de B. Então quando está ausente, não está de forma explícita na equação do segundo grau, em sua forma reduzida, sua forma genérica, a gente diz que o valor de B é igual a quanto? A 0. Tranquilo, turma? Beleza? Outro exemplo, para fechar. Turma, esse aqui é um exemplo bem atípico, né? 7x ao quadrado igual a 0. Eu pergunto a vocês, é do segundo grau? Sim. Aí lembra mais uma vez, ax2 mais bx mais c igual a 0. Eu já sei de cara que a equação é do tipo que? Me ajuda, vamos lá? Incompleta. Por quê? Porque ela está diferente daquela forma genérica que nós estamos habituados a falar. Tá? Então vamos lá. Quem é o valor de A? É o coeficiente que acompanha x ao quadrado. Então A é quem? 7. Agora, não aparece, mas está implícito que tem ou não os valores de B e de C? Sim. Quando não aparece B e C explicitamente, turma, é porque a gente vai entender, subentender que o valor de B e C são iguais a 0. Portanto, essa é uma equação do tipo que? Duvido, te esforça. Do tipo que? Incompleta. Beleza? Tranquilo? Agora a gente vai entrar na parte de raízes. Essa parte de raízes, turma, a gente vai até utilizar aquele conceito lá de equação do primeiro grau, que é aquela de tornar a sentença verdadeira. Tá? A gente vai substituir um valor na variável, valor numérico numa variável, para verificar se a sentença é ou não verdadeira. Então você vai verificar assim comigo, ó. Raiz de uma equação do segundo grau é o valor atribuído a uma incógnita que torne a sentença verdadeira. Vamos acompanhar aqui comigo, acompanha comigo. Como assim, professor? Presta atenção, não vai olhar para zap aí, larga o celular de mão, tá? Vamos lá, vamos entender como que eu encontro uma raiz de verificar uma raiz de uma equação do segundo grau. Aí eu coloquei um exemplo aqui. X ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Turma, equação completa ou incompleta do segundo grau? Completa. Lembra, x2
mais bx mais c igual a 0. Tá? Quem seria o valor de A? Só para nível didático, seria 1. O valor de B, menos 6. E o valor de C, 5. Mas vamos verificar. Vamos supor que Barbosinha tenha dito assim: ah, professor, eu encontrei a solução dessa equação, a raiz dessa equação, eu encontrei x igual a 1, e a outra raiz ou solução da equação, eu encontrei x igual a 5. Mas que diabo é isso? Duas raízes? Sim. Por que duas raízes, turma? Atentem, queridos, verifiquem, ó. Como o grau da equação do segundo grau é 2, nós temos duas raízes ou soluções. Lembra, quando a equação era do primeiro grau, nós tínhamos uma única raiz. Lembram disso? Então, aqui na raiz do segundo grau, nós iremos ter sempre duas raízes ou soluções, tá? Aí, vamos supor o seguinte: Barbosinha encontrou x igual a 1 e x igual a 2. O que a gente tem que saber? Como é que a gente faz uma verificação ou uma prova real para saber se é raiz ou solução da equação? Aquele valor numérico que eu substituir na variável torne a sentença verdadeira. Então vamos provar. Barbosinha disse que x é igual a 1. Vamos ver. Então eu vou substituir na equação x ao quadrado menos 6x mais 5. Só nas variáveis. Para x igual a 1. Aqui, ó. Para x igual a 1. Aí eu vou substituir, ó. Pã. 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 5. Turma, bem aqui, ó. Bem aqui, eu quero chamar a atenção de vocês, ó. Aonde eu vou marcar aqui, ó. Essa parte que eu marquei em azul tem que ser igual a essa parte aqui de vermelho, tá? Porque toda sentença, uma sentença ela pode ser verdadeira, mas ela também pode ser falsa. Então o que a gente está fazendo? A gente está fazendo a verificação para saber se o x igual a 1 é raiz dessa solução. Raiz porque vai tornar a sentença verdadeira. Então eu verifiquei, né, que menos 5 mais 5 é igual a 0, ou seja, 0 é igual a 0. Tornou a sentença verdadeira? Sim. Se tornou a sentença verdadeira, eu vou aceitar o 1 como solução, tá? Eu vou aceitar o 1 como solução. Agora lembra, vou verificar agora a segunda, ó. Como é uma equação do segundo grau, tem que verificar os dois valores, tá? Então vamos lá. 5 ao quadrado menos 6 vezes 5 mais 5. Tudo isso tem que ser igual a quanto, turma? Tem que ser igual a 0. Então vamos lá. 5 ao quadrado, 25, menos 6 vezes 5 mais 5. Então ficou também menos 5 mais 5, que dá 0, né? 0 é igual a 0. Perfeito. Tornou a sentença verdadeira. O primeiro membro foi igual ao segundo membro. Perfeito. Então, para x igual a 5, turma, é válido como raiz da equação do segundo grau? Sim. Daí, o que a gente vai concluir, turminha? O que a gente conclui disso? Que é verdadeira, tanto x igual a 1 e x igual a 5, tá? Porque tornou a sentença verdadeira. Aí o que a gente pode concluir disso? 1 e 5 são raízes da equação, pois tornaram as sentenças verdadeiras. Tranquilo? Isso aqui é uma comprovação, é como se fosse uma prova real, é uma verificação, tá? Beleza? Então, turminha, essa foi a nossa parte introdutória de equação do segundo grau, tá? Verificando a sua forma genérica, sabendo que a forma reduzida ela pode ser tanto na forma completa quanto na forma incompleta, vai depender muito da situação, tá ok? Verificamos quando que uma raiz ela torna uma sentença verdadeira, quando um valor numérico ela é raiz ou solução de uma equação do segundo grau, tá? Através da
através da verificação, tá ok? E eu espero que vocês tenham compreendido, tá, turma? Esse tempinho precioso que nós tivemos aqui foi feito com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado e tenham facilitado a vida de vocês. Nos próximos dias teremos novas aulas, adiantando e dando continuidade ao conteúdo. Então, para melhor fixação, eu vou querer que vocês façam, lá na unidade 2 de vocês, as páginas 9 e 10, tá? As páginas 9 e 10, vocês não irão fazer a página 11, tá? Porque é só a partir da próxima aula que a gente vai dar continuidade, aí vocês irão fazer. Então, em princípio, só a página 9 e a página 10, beleza? No mais, eu agradeço, fiquem com Deus, espero ter ajudado vocês, tá? Estudem e até logo.